bem-vindos ao programa do Está Escrito. Nós estamos muito contentes hoje porque nós temos o nosso convidado especial aqui conosco, o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa do Está Escrito. É um prazer estar com vocês aqui no Canadá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e estou contente por estar aqui. O prazer é nosso. O Dr. Rodrigo tem um programa no Brasil chamado Evidências. O senhor é um arqueólogo. E nós temos várias perguntas para o senhor hoje, mas quem sabe, como é a primeira vez que o senhor aparece no nosso programa, não a última, quem sabe o senhor podia dar um pouquinho de conhecimento de quem você é aos nossos telespectadores, onde é que veio, onde é que nasceu, etc. Muito bem, eu nasci em Belo Horizonte, que é uma cidade do estado de Minas Gerais, no Brasil. Sou casado, a minha esposa é professora de pedagogia, o nome dela é Liz Lier. E nós dois somos muito apaixonados por estudos. Eu tenho duas faculdades, duas graduações em teologia, no Colégio Adventista, e também em filosofia. Depois eu prossegui fazendo o mestrado em teologia histórica, um doutorado em teologia do Novo Testamento, a seguir um pós-doutorado em arqueologia bíblica, com especialização inclusive em Israel e na Universidade de Andrews. E atualmente estou cursando o meu segundo doutorado PhD em arqueologia clássica, dessa vez na Universidade de São Paulo, também lá no Brasil. Uau, isso é bem novo, tem conseguido bastante, graças a Deus. O seu programa no Brasil, Evidências, qual é o foco desse programa? Foi boa a sua pergunta, eu fico feliz por isso. O Evidências é um programa que ele procura encontrar fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Note, não é um programa que procura provar a Bíblia Sagrada, e eu quero explicar rapidamente o porquê disso, é uma diferença. A arqueologia não pode provar a Bíblia pelas seguintes razões. Letra A. A Bíblia tem conteúdos que demandam fé. Por exemplo, eu jamais vou poder provar pelo método científico que Deus é uma trindade. Eu jamais poderei provar pelo método científico que Cristo nasceu de uma virgem. Isto foge à ciência. Em segundo lugar, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, creio que no Canadá não deva ser diferente, o que chamamos de autoridade ou fé pública. Por exemplo, se um guarda de trânsito disser que você estava correndo acima da velocidade permitida e você não tem provas que não estava correndo e nem o guarda provas que estaria, a palavra dele num tribunal tem mais peso do que a sua, certo, porque ele é uma autoridade de trânsito. O guarda não precisa que ninguém prove a palavra dele. Certo. Ora, se Deus é a autoridade maior do universo e eu preciso que alguém prove a palavra de Deus, ele deixou de ser a autoridade, certo, correto? Mas a arqueologia me ajuda a encontrar fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, ou seja, que a história que a Bíblia apresenta é real. Se a história é real, a teologia que está assentada nela também o será. Por isso, nosso programa procura não apenas esclarecer o contexto da Bíblia para aqueles que já creem, mas trazer também elementos de prova acadêmica para aqueles que não creem. E temos, graças a Deus, atingido várias pessoas de vários níveis, de várias culturas no Brasil e também no exterior, de alguns países de fala hispana que têm traduzido o nosso programa. E o seu programa passa no ar no Brasil e vai para Angola também, né? Ele passa no Brasil e Angola também em português, e também em alguns países da América Latina, como, por exemplo, a Argentina transmite o nosso programa, a Bolívia transmite na TV Nuevo Tiempo, tem uma versão dele em espanhol. Eu sei que tem havido várias discussões sobre os dados históricos na Bíblia. Então é interessante que o senhor fala que você tenta confirmar que quando a Bíblia, se eu entendi corretamente, quando a Bíblia tem uma declaração histórica, que existe um comprovante para aquilo arqueológico que mostra que realmente o que a Bíblia falou historicamente está certo, né? Exatamente. Isso é... Não de 100% da Bíblia, e eu esclareço por quê. A história como um todo está 80% a 90% perdida em termos arqueológicos. Por exemplo, o telespectador que está nos vendo em casa certamente ouviu falar de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Inclusive a história de Alexandre, que Alexandre conquistou vários países, desde a Macedônia até a Índia. Pois sabia, Bill, que nós não temos nenhuma prova arqueológica da presença de Alexandre o Grande na Índia? Sério? Nenhuma pedra da época, nada. Aliás, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande datam de 300 anos depois da morte dele. Eu não tenho nenhuma biografia de Alexandre contemporânea a ele. Então, seria um fato que Alexandre nunca existiu? Não, não é isso. É porque a história passada, muita coisa se perdeu por ladrões de sepultura, apropriação do tempo. Agora, o pouco que eu recupero da história passada, seja para contar de Alexandre, seja para falar da Bíblia,
está confirmando ou desaprovando aquilo que a Bíblia diz. Aí que é o interessante, Certo. porque muitas vezes quando eu vou escavar, a arqueologia desmente o historiador. Por exemplo, Heródoto dizia que as muralhas de Babilônia tinham quase que 100 metros, cento e tantos metros de altura. A arqueologia mostrou que isso é um equívoco, que Heródoto havia exagerado. Mas quando eu vou à Bíblia, a arqueologia não mostra que a Bíblia errou nos dados, pelo contrário. Aquilo que a arqueologia consegue confirmar da historiografia bíblica comprova a exatidão histórica da palavra de Deus. E, por tabela, a doutrina que está baseada nessa certidão histórica também será verdadeira.